Bom dia, amados irmãos, graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje nós vamos dar continuidade aos nossos estudos sobre discipulado na igreja. E eu irei fazer então uma breve revisão inicialmente daquilo que nós já vimos e depois introduzir essa parte um pouco mais prática sobre como então nós podemos agir, as ações, as atitudes que nós devemos tomar para poder conduzir os nossos corações em cuidado uns dos outros e ter uma cultura de discipulado na igreja, não uma cultura vazia e programática. Vamos então clamar que o Senhor guie o nosso estudo nessa manhã. Pai amado e querido, nós nos aproximamos de Ti nesse momento, suplicando, Pai, o Teu auxílio, que Tu conduza, ó Senhor, os nossos corações, as nossas mentes em reverência diante de Ti nesse momento. E nós suplicamos que Tu nos ensine, ó Deus, acerca do discipulado cristão, de maneira que cada um dos membros da nossa igreja, Senhor, sejam conduzidos a assumir as suas responsabilidades, em cuidar um dos outros, em proclamar o Teu Evangelho e imitar o Teu Filho, Senhor, e ajudar os irmãos a imitarem o Teu Filho também, sendo ajudado por Ele, Senhor, e que nessa mutualidade, Senhor, que Tu proporciona ao Teu povo e por meio de Cristo gerar, Senhor Deus, no povo Teu, que nós possamos então glorificar o Teu nome com nossos corações, boca e vida. O que nós pedimos em Cristo e já te agradecemos. Amém e amém. Meus amados irmãos, nós então iniciamos essa questão do discipulado vendo que ele possui dois caráteres, aqui na Escritura. O primeiro, a palavra discípulo, aponta exatamente para uma raiz de imitar, um aprendiz que imita o seu mestre. Portanto, o primeiro caráter do discipulado cristão ele é pessoal, diz respeito a imitar o Senhor Jesus Cristo, e nós vimos que para poder imitar a Cristo precisamos conhecê-lo, e o Senhor se revela, se dá a conhecer na sua palavra. Sempre que nós começarmos a tentar entender a Cristo longe da Escritura, nosso coração será tentado a elaborar concepções inadequadas sobre o nosso Senhor. Mas enquanto a nossa consciência ela estiver cativa à palavra do Senhor, nós teremos então, pelo poder do Espírito Santo, iluminação dos nossos corações, do Espírito de Deus, uma concepção real de quem o nosso Senhor é e daquilo que Ele exige de nós, dos seus mandamentos, então poderemos imitá-lo, segui-lo naquilo que Ele exige de nós. Como diz Pedro, trilhar as suas pisadas, caminhar nas pisadas, nas pegadas do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas nós vimos que existe um segundo caráter também no discipulado cristão, que é ajudar outros irmãos a imitarem a Cristo. Portanto, temos um caráter de fazer discípulos. Isso inicia com a pregação do Evangelho e se desenvolve também com a pregação do Evangelho, com a vivência do Evangelho, ou seja, o Evangelho do Senhor, ele gera a igreja e ele sustenta também a igreja e a vida cristã. Nós vimos então que o Senhor, quando nos salva, ele nos insere em um só corpo e que esse corpo ele é guiado por um só cabeça, um só Espírito, um só Senhor, de maneira que agora somos membros uns dos outros, estamos ligados então uns aos outros e somos chamados a cooperar e a contribuir com o desenvolvimento desse corpo, assim como os membros do nosso corpo, essa é a metáfora, também contribuem para a saúde, para o crescimento desse corpo. Portanto, o discipulado ele não é uma opção. O discipulado ele é a essência da vida cristã. É exatamente estar em um relacionamento com o Senhor Jesus Cristo e ser moldado à imagem dele, estando no seu corpo, ajudando outros irmãos a seguirem o Senhor Jesus Cristo e sendo ajudado por eles também. A igreja é uma dádiva do Senhor para o exercício do discipulado. Hoje, então, nós iremos iniciar uma parte um pouco mais prática, ou seja, sem deixar o que nós aprendemos, que é a base e a essência, nós vamos ver como a Escritura nos orienta no nosso dia a dia como igreja, como filhos de Deus, a cuidarmos uns dos outros, ainda dentro desse segundo aspecto do discipulado,
da mutualidade dos crentes em imitar a Cristo. Vamos ler então alguns textos, primeiramente. Eu gostaria que os irmãos tomassem nota desses textos, eles vão nos guiar ao longo desse estudo e dos próximos também, e vão nos capacitar a observar esse caráter prático do discipulado. Primeiramente, Efésios, capítulo 4, versículo 11 ao 16. Efésios, capítulo 4, versículo 11 ao 16. Diz assim a palavra do Senhor. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Vamos ler mais um texto, se encontra em Colossenses, capítulo 3. Colossenses, capítulo 3. Versículo 12. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim também vós também. E sobre tudo isto, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. E a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E quanto fizerdes por palavra ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Vamos a mais um texto. Gálatas, capítulo 6, versículos 1 e 2. Gálatas, capítulo 6, versículos 1 e 2. Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Para finalizar, vamos ler o texto de Hebreus, capítulo 10. Finalizar essa porção de textos. Hebreus, capítulo 10. Vamos ler do versículo 19. Hebreus, capítulo 10, versículo 19. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração e inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. E consideremo-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quando vedes que se vai aproximando aquele dia. Eu li apenas poucos textos que irão nos remeter a uma verdade inquestionável. Nós somos chamados pessoalmente, individualmente, cada um de nós, e sem a exceção, para cuidar um dos outros.
A igreja, os membros da igreja, eles são chamados e convocados por Deus para cuidar uns dos outros. Mas não só isso, eles são capacitados por Deus para cuidar uns dos outros. Efésios disse que Deus, ele deu dons, Cristo dá dons aos seus filhos exatamente com esse propósito, com a edificação do corpo. E nós vimos palavras de mutualidade como ensinando-vos uns aos outros, admoestando-vos uns aos outros. Em Romanos, no capítulo 12, versículo 15, chorando com os que choram, alegrando com os que se alegram. Gálatas, suportai-vos as cargas uns dos outros. Então, nós vamos ver que o Novo Testamento está cheio de mutualidade para toda a igreja. E as pessoas, elas sabem disso de alguma maneira. Contudo, grande parte de crentes tem abandonado esse chamado e essa responsabilidade e tem dito o seguinte: não, nós temos aí muitos deveres a cumprir, deixa isso então para os oficiais da igreja. Existem alguns obstáculos a nível pessoal que têm nos conduzido a abandonar esse compromisso que o Senhor chama a cada um dos membros da igreja. Primeiro, muitos problemas a nível pessoal. Primeira coisa que essas pessoas pensam é: não, mas eu tenho meus próprios problemas, eu tenho muitos problemas em nível pessoal para poder resolver, eu não tenho como lidar com problemas do meu irmão. Então, primeiro eu vou tentar resolver os meus problemas e aí depois eu vou tentar olhar e ter alguma misericórdia, ver se dá para contribuir com alguma coisa, né? Essa é uma visão muito errada. As pessoas nunca vão resolver todos os seus problemas até a redenção plena em Cristo Jesus. O segundo obstáculo é uma noção relacionada mais a uma questão pragmática. Eu tenho muitas tarefas a nível pessoal, ou seja, eu tenho muitas coisas para fazer e para resolver, tenho muitas atividades, eu estou inserido em várias responsabilidades e eu não tenho como assumir mais essa de me preocupar com os irmãos e tentar ajudar nos problemas deles. Isso também é um grave erro, porque o Senhor ele não coloca condicionalidade aqui. Ele não diz: cuidai-vos uns dos outros, admoestai-vos uns aos outros, suportai-vos uns aos outros, se você estiver com tempo, disposição e alegria. Não, o Senhor ele diz que isso é um chamado, isso é uma responsabilidade, é um mandamento. Quando nós lemos em Gálatas, somente carregando as cargas uns dos outros, nós cumprimos a lei de Cristo, isso é muito forte. Sendo assim, quando as pessoas começam a pensar nesse nível de que eu tenho muitos problemas e muitas tarefas para eu poder me envolver com problemas e as tarefas dos outros, a consequência disso, como nós havíamos adiantado, é deixar o cuidado dessas preocupações a cargo dos oficiais da igreja, pastores e diáconos. Contudo, nós temos dois grandes problemas quando nós pensamos assim. Primeiro, de fato, o Senhor ele dá oficiais à igreja, nós lemos isso, para cuidado do corpo. Contudo, ele não chamou somente os oficiais da igreja para cuidar do corpo. A intenção de Cristo em gerar um povo para si e em gerar um povo a qual cada um passa a ser membro desse corpo, a fazer parte desse corpo, é que o próprio corpo, cada membro, mão, pé, joelho, ouvido, eles participem da saúde do corpo. Portanto, esse pensamento, primeiramente, não é bíblico. Tá? O Senhor dá aos oficiais, o Senhor deu tarefas aos oficiais. Nós esquecemos que, assim como no corpo, o Senhor nos dá uma mão, e o Senhor dotou essa mão de funções para que ela cumpra as suas responsabilidades, assim também os oficiais da igreja são membros da igreja separados, dotados pelo Senhor, com determinados dons para serviço da igreja nesses aspectos. Mas assim como um corpo ele não pode depender só da mão e nem só do pé, assim o corpo de Cristo também ele não depende só dos oficiais. Isso é um pensamento muito errado e muito enganoso. Não é um pensamento bíblico. Muito pelo contrário, quando nós lemos em Efésios, no capítulo 4, nós vemos que o Senhor distribui vários dons para que todos esses dons sejam usados em favor do corpo. Cada membro, portanto, tem a sua responsabilidade e é dotado, mesmo que não tenha percebido isso, talvez por falta de compromisso, a servir o corpo de Cristo. Portanto, os oficiais, sim, eles são dados pelo Senhor à igreja para supervisionar a igreja, alimentar a igreja de Cristo, capacitar os crentes,
fazer os aconselhamentos com o propósito de que a Igreja do Senhor viva de maneira consciente a vida cristã, alicerçada na palavra, mas para que também eles sejam capacitados a cuidar uns dos outros. Porque isso, outro problema que nós geramos quando nós entendemos que eu não vou assumir esses compromissos, e isso deve ser responsabilidade unicamente dos oficiais da igreja, é que quando nós lançamos toda a carga, todos os cuidados e todas as tarefas sobre os oficiais da igreja, acabando colocando sobre eles tarefas e responsabilidades que não são exigidas pelo próprio Senhor na Escritura, nós sobrecarregamos os nossos oficiais. Sobrecarregamos eles com tarefas que não deveriam ser exigidas deles e nós temos aí algumas consequências. Primeiro, as tarefas às quais o Senhor quer que eles estejam focados e servindo a igreja acabam muitas vezes sendo negligenciadas ou não servidas com a excelência que deveriam ser. Temos muitas igrejas que pastores têm assumido tantas funções, que o púlpito infelizmente ficou de lado. Nós vemos em Atos, no capítulo 6, que o diaconato surge como oficialato exatamente para poder ajudar os pastores, os presbíteros da igreja, a se focarem na oração e na pregação da palavra. Mas nós também vemos que nisso não cai só sobre os diáconos. O Senhor dá dons a todos os membros da igreja para que os diáconos também possam se focar nas atividades que são ministradas a eles, dentro da Escritura. Sendo assim, meus irmãos, quando nós sobrecarregamos os oficiais sem necessidade, na verdade por causa de uma negligência dos membros que não querem se envolver, nós iremos atrapalhar o ministério pastoral e a excelência dele, assim também como o ministério diaconal e a excelência dele. E é por isso que nós temos muitos oficiais da igreja adoecendo, seja por depressão, esgotamento físico, esgotamento mental e gemendo no serviço das suas igrejas. E em Hebreus, no capítulo 13, o autor de Hebreus diz claramente que isso não é útil à igreja, que os oficiais eles sirvam gemendo. Portanto, quando os membros não assumem as suas funções, as responsabilidades, e não estão nem aí para o cuidado da igreja, para as tarefas e para o serviço da igreja, nós temos então, consequentemente, oficiais que acabarão negligenciando as tarefas para as quais foram chamados por Deus, isso tem acontecido muito, ou eles irão cumprir isso com excelência, mas você vai abreviar o tempo do ministério desses homens, porque eles vão adoecer em algum momento, ou morrer, ou chegar ao seu limite. É como se você pegasse ali uma peça e você usasse ela, lançasse sobre ela toda a vida útil dessa peça em um pequeno limite de tempo, né? Então, se nós desejamos que os nossos oficiais eles nos sirvam por um tempo maior, devemos também preservar a vida útil do coração, da mente, do ser deles. Sendo assim, vamos lembrar o que nós vimos até aqui. O Senhor deu dons para todos os membros da igreja, de maneira que eles estão inseridos em um corpo, e assim como cada membro e cada parte de um corpo contribui para a saúde, para o crescimento, para o amadurecimento desse corpo, também cada membro é chamado a contribuir para a edificação do corpo de Cristo. Os oficiais, eles são membros do corpo, eles recebem funções específicas, mas quando nós desprezamos as funções que eles foram dotados para fazer e sobrecarregamos esses oficiais com outras funções, nós acabamos conduzindo eles ou à falta de excelência e eficácia, ou também à estafa, ao seu limite, à redução da sua vida útil. Deste modo, nós, de maneira inegável, temos duas verdades aqui. Primeiro, Deus nos chamou pessoalmente para cuidar dos nossos irmãos, para contribuir no serviço da igreja. Quando nós falamos sobre o serviço da igreja, não estamos falando só sobre nível programático, mas as vidas, orar pelo irmão, aconselhar um irmão, aprofundar a amizade, a comunhão com a igreja do Senhor, estar atento de que maneira nós podemos servir, inclusive os oficiais da igreja, porque eles são membros da igreja, também precisam de cuidado e de atenção. E a segunda verdade que nós temos aqui é que isso não é uma opção. Isso não é uma opção. Isso é um chamado.
E uma igreja ela só passa a ser saudável e a caminhar de maneira saudável quando esse cuidado mútuo de um pelo outro, refletindo, é óbvio que esse cuidado vai ter que ser feito à luz da palavra de Deus, ele é executado. Tá? Nós vamos então realizar a partir de hoje uma série de estudos, tá? Onde nós vamos ver de maneira prática como o Senhor nos chama a cuidar um dos outros. Quais são os sentimentos que nós devemos manter e nutrir em nossos corações, em prol da unidade da Igreja do Senhor e da edificação dela, e quais são as atitudes bíblicas que o Senhor ele nos chama a praticar. E é exatamente assim que eu gostaria de finalizar. Quando nós vamos olhar para a carta de Efésios, por exemplo, sempre que Paulo ele está falando sobre o exercício da vida cristã, seja no lar, seja com relação entre maridos e esposas, filhos e pais, e entre os membros da igreja, e aqui entra a última verdade que nós precisamos considerar. O Senhor não quer que nós façamos isso do nosso jeito. Ele chamou para que nós servíssemos aos nossos irmãos à luz do modelo de Cristo, e aí entra o caráter do discipulado. O nosso serviço para com nossos irmãos deve ser feito exatamente no modelo do Senhor Jesus Cristo de servir. Não com a mácula do nosso pecado, não com a mácula muitas vezes da nossa arrogância, não com a mácula do nosso coração que ainda é afetado. Vamos abrir em Colossenses, no capítulo 2, para nós finalizarmos então a reflexão e o estudo dessa manhã. Colossenses capítulo 2. Perdão, meus amados, vamos a Filipenses. Fiz a anotação errada aqui. Filipenses, capítulo 2. Olha só o que Paulo ele exorta aos filipenses para de que maneira viver no cuidado mútuo. Versículo 1. Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa, nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Cristo é o nosso padrão de serviço cristão. Sendo assim, esse cuidado mútuo a qual a igreja é chamada, vamos lembrar que cada membro do corpo, no modelo paulino, ele é governado pela cabeça. Portanto, também no nosso serviço cristão, no nosso cuidado mútuo da igreja, no nosso cuidado com os outros irmãos, nós, como bons membros do corpo de Cristo, iremos ser conduzidos pelo nosso cabeça, o Senhor Jesus Cristo. Ele é o modelo, ele é o comandante, é ele que nos diz como nós devemos tratar os nossos irmãos, o que nós devemos fazer pelos nossos irmãos, até onde, qual é o limite disso. Nós precisamos então olhar para o nosso Senhor Jesus Cristo, porque é exatamente somente olhando para Ele que nós poderemos ter um serviço cristão piedoso, que edifica a igreja de fato e que assim contribui para o aumento e para o aperfeiçoamento do corpo à imagem do Senhor Jesus Cristo. O discipulado, o cuidado mútuo, a vida cristã em todos os seus aspectos está alicerçada na imitação do Senhor Jesus Cristo. Sendo assim, uma igreja saudável, ela entenderá que o discipulado não é opcional, que ele é prático e que ele consiste em constantemente estar olhando para Cristo, de maneira que quando você serve o seu irmão à luz do serviço do próprio Senhor Jesus Cristo, você está refletindo a Cristo para ele e ajudando ele a imitar também o Senhor. Exatamente essa é a grande dádiva da igreja cristã, exatamente essa é a grande beleza da vida cristã, é porque cada crente vivendo de maneira íntima e pessoal a imitação de Cristo contribui para refletir a Cristo ao seu irmão e ajudá-lo também a imitar o Senhor Jesus Cristo.
na igreja, no cuidado mútuo, no serviço mútuo, assim como o nosso Senhor empregou em favor de pecadores. Nossas orações, então, é que o Senhor gere isso no coração de cada membro da igreja, de cada um daqueles que nos ouve nessa manhã, e que, pela graça de Deus, nós tenhamos uma igreja que é alicerçada em uma cultura de discipulado cristão, não de programas falsos e vazios que não conduzem à piedade e nem à edificação da igreja. Vamos então, Senhor, em oração. Pai amado e querido, Deus eterno, te agradecemos, Senhor Deus, pelo estudo desta manhã, onde nós começamos a adentrar em aspectos, Senhor Deus, mais específicos e mais práticos do discipulado cristão. Nós te pedimos, ó Deus, que Tu abençoe os nossos próximos estudos e que o Senhor chame, gere, desperte, ó Deus, cada membro de nossa igreja e membros de outras igrejas que podem estar nos ouvindo nessa manhã, Senhor Deus, a responder à responsabilidade, à vocação que Tu concedestes a cada cristão em serviço do Teu santo e poderoso nome, ó Deus, mas em serviço também da Tua igreja, no cuidado mútuo entre os irmãos, imitando, ó Deus, a devoção, a entrega, ó Senhor, a obediência plena que o Teu próprio Filho teve por Ti e o amor, Senhor Deus, serviu que Ele empregou em favor de pecadores. Que Tu possa conduzir os nossos corações a olhar para Cristo e no modelo dEle caminhar, Senhor Deus, sendo conformados à imagem dEle pelo Teu Espírito e ajudando e contribuindo para que também o próprio corpo, Senhor Deus, os nossos irmãos, eles sejam edificados e conformados à imagem do Teu Filho, até a vinda dEle, ó Senhor, até o fim, Senhor Deus, de todas as coisas, quando nós estaremos com o Teu Filho para todo sempre, conformados, finalmente, ó Deus, à estatura de um varão perfeito. É o que nós pedimos em Cristo e já te agradecemos. Amém, Senhor, e amém.